Alô, gente! Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça, desse que vos fala seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Vocês estão comigo, estamos juntos, estamos navegando num só barco e nos leva aquele que tem o poder da vida, que é Cristo. Estou feliz, estou contente com todos vocês, meus queridos irmãos, e eu tenho uma mensagem para nós. E o título da mensagem é esta: Satanás destruiu a vida de Jó. Mas, irmão Nilson, foi Satanás que destruiu a vida de Jó? Diz os religiosos. Os religiosos dizem que Satanás destruiu a vida de Jó. Jó era considerado o homem mais rico do Oriente. Ele tinha muitos animais, milhares e milhares de ovelhas, muito gado, camelo, juntas de boi, de jumento, muitos funcionários, e Satanás destruiu a vida de Jó. Mas será que Satanás tem esse poder? Será que existe esse tal de Satanás? Satanás é um espírito? Se é um espírito, espírito não tem poder, porque espírito não tem forma. Como um espírito pode fazer alguma coisa? Espírito não pode fazer nada, a não ser que Deus está agindo. Fora do agir de Deus, nada pode existir, porque tudo procede dele, porque dele, por ele, para ele são tudo. Todas as coisas procedem de Deus. Ninguém pode fazer alguma coisa acima de Deus, porque eu sou, disse o Senhor, e fora de mim não existe. Então não adianta as religiões querer criar um ser, porque Satanás não é um ser. Satanás é um homem, nada mais do que isso. Mas, irmão Nilson, Satanás é um homem? Sim, Satanás é um homem. Porque a palavra Satã, que está no hebraico, vem daquele que opõe na vida de uma pessoa. Aquele que opõe é um Satanás. Porque Jesus disse, veja bem comigo, eu estou falando com base dentro desse livro, que disse Jesus a Pedro, lá no capítulo 16 de Mateus, lá pelo versículo, quando Pedro começa a falar, pelo versículo 13, 14, Jesus começa a falar do que ia acontecer na vida dele. Porque a missão de Jesus era morrer, não era outra coisa. Jesus não veio aqui para abrir olhos de cego, levantar paralítico, ressuscitar morto, fazer essas maravilhas. Jesus veio aqui com uma só finalidade: remover o pecado do mundo. E quando Jesus disse para os apóstolos que em breve ele seria entregue nas mãos dos pecadores e eles o crucificariam, o que disse Pedro? Pedro se colocou na frente dos demais e disse: de maneira nenhuma, mestre, vou deixar que isso aconteça. Mestre, não deixa, repreenda, não deixe que esse mal venha sobre ti. Ele achou que Jesus ia bater nas costas de Pedro. Oh, Pedro, até que enfim você está tendo pena de mim, você está se compadecendo por mim. Mas não, pelo contrário, para trás de mim, Satanás. Mas, irmão Nilson, por quê? Porque Pedro estava opondo. Agora, vem os religiosos e disse que Satanás estava dentro de Pedro.
como estava dentro de Pedro se Satanás não é um espírito e não é um ser, é um homem. Como é que um homem vai entrar dentro de outro homem? Então vamos lá para Jó, aliás, vamos lá para Jó. Satanás destruiu a riqueza de Jó. A palavra de Deus nos disse, que é uma coisa que vocês têm que entender, que as religiões não ensinam, mas nós estamos aqui para junto aprender o que revela esta palavra. Uma Bíblia diz que estando os filhos de Deus, outra diz que estando os anjos junto de Deus. Então vocês podem ver que já não bate. Porque com a Bíblia diz os filhos de Deus e outra Bíblia diz os anjos? Porque na verdade filho de Deus não tem. Essa Bíblia não revela filho de Deus. Deus não é pai de homem e de mulher. Deus, ele é pai do Espírito. Lá nós vemos, lá no capítulo 9 e 12 de Hebreu, Deus é o pai do Espírito. Quando a mesma palavra diz que os filhos de Deus se reveste de carne e sangue, lá 2 e 14 de Hebreu, assim também o Filho de Deus se revestiu de carne e sangue para destruir aquele que tinha o domínio e o poder da morte, isso é o diabo. Bom, vamos lá. Se Filho de Deus, em parte nenhuma você encontra, Deus disse a Moisés, vai lá e tira os meus filhos, não tira o meu povo. Depois, outra vez, Deus disse para Moisés, Moisés, corre, porque o teu povo está pecando, já não é mais o meu povo. Depois, outra vez, Deus disse, eu não irei mais com este povo. Depois, outra vez, Deus diz, vou matar todo este povo. Outra vez, Deus disse, eis que vem dia, diz o Senhor, 31, de Jeremias, versículo 31 ou 33, que farei um novo concerto. Escreverei o meu nome no seu coração e ele será o meu filho, não, será o meu povo, e eu serei o seu Deus. O único que Deus chamou de filho foi Jesus Cristo. Eis o meu filho amado, 17 de Mateus, lá no Monte da Transfiguração. Outra vez lá no capítulo 3 de Mateus, quando aparece ali, o Espírito Santo desce, que João Batista foi o único que viu essa visão. Este é o meu filho amado. Atos 10 e 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Por que ele ungiu? Porque era o único ungido de Deus, era o seu filho. Então, vamos lá. Então não adianta as pessoas dizer que vindo os filhos de Deus, como lá no capítulo 5 de Gênesis, vindos os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, mulheres formosas, tomou para si mulheres e geraram filho. Isso é uma mentira. Isso está em Enoque. Enoque, quem escreveu esse absurdo, e eles pegaram e colocaram aqui dentro. Os teólogos dizem que os anjos se materializaram, mas anjo não se materializa, porque o próprio Deus, nós encontramos na palavra que ele é pai do Espírito, e o Espírito se reveste de carne, como Jó, capítulo 10, versículo 11, o meu Espírito foi revestido de carne, de pele, de ossos, de tendão, de sangue. Então o Espírito não se materializa, porque o próprio Jesus diz no capítulo 22 e versículo 29, no céu não se casa, não se dão em casamento, porque são todos como os anjos são Espírito. Então não tem esse negócio de anjo vir se materializar. Mas vamos lá, para nós não perder tempo. E chegou um dia em que vieram um povo diante de Deus. Que aquele povo era um povo que estavam ali, Deus se fez presente. A Bíblia diz filho, mas como eu disse, esse livro não registra filho. E veio também Satanás. Quem é Satanás? Aquele que eu punha na vida de Jó. Conhece? Conheço. Um homem rico, um homem que tem todos os seus bens. Muito bem.
Mas esse homem não blasfema, esse homem nunca fez nada para me desagradar. Aí disse esse tal de Satanás, que é o próprio homem que estava o acusando, que acusava, que opunha na vida de Jó, diz: tira a riqueza dele. Então, tira a riqueza dele que ele vai blasfemar. Deus como? Nada pega Deus despercebido. Jó 42 fala que nada pega Deus despercebido. Deus está atento a tudo. Tudo bem. Então, quem tirou a riqueza de Jó? Quem fez tudo aquilo foi Deus. Porque você olha no capítulo 1 de Jó, veio ali os homens, atacaram, mataram os empregados, levaram os jumentos embora. Então ali não tem nada a ver de diabo. Depois, outra vez, estando os filhos de Jó reunidos, ali na casa do filho mais velho de Jó, veio um vendaval, um temporal, derrubou a casa e matou todo mundo. O que tem a ver com o diabo? Isso é coisa que acontece até nos dias de hoje. Depois nós olhamos. Outro veio correndo a Jó e disse: eu estava pastoreando lá no campo, estava trabalhando, eis que fogo de Deus. Agora veja bem, entenda bem, meu irmão. Fogo do céu, fogo de Deus desceu do céu e destruiu todos aqueles animais. Espera um pouco. Como? Fogo de Deus desceu do céu? Ah, mas como? Então você vê que essa conta não fecha. Depois nós olhamos lá para o capítulo 42 de Jó. Jó agradecendo a Deus. Tudo que Deus tirou de mim. Veja bem, não foi o diabo que tirou? Então para com essas mentiras, com essas enganação. Tudo que Deus tirou de mim, Deus me deu em dobro. Bendito seja Deus por tudo. Meu irmão, aí está. Quando alguém falar sobre Jó, você pode dizer assim, ó, isso é uma metáfora. Isso é uma linguagem de figura. Porque Jó não foi destruído por nenhum ser, porque o diabo é uma criatura humana. Satanás é uma criatura humana. Então não adianta essas religiões querer colocar o carro na frente do boi, que isso não funciona. Meu irmão, se você gostou dessa mensagem, você curte e divulga, compartilha. E se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal. E a graça de Deus permanece sobre as vossas vidas. Graça e paz para todos. Bye, bye.